Deixa ele rolar. O cientista Braid Park já capturou alguns dos mais perigosos predadores do planeta. Vai, cara, vai. O cinegrafista de animais e plantas selvagens, Andy Casagrande, filmou os 5 maiores animais africanos. Para. A primatologista Mireia Mayor luta para proteger as espécies mais ameaçadas do mundo. Aonde o Kinga tem vontade de ir, ele vai. A gente fica fora do caminho. Mostra como você é grande. E o naturalista Casey Anderson mantém uma relação muito especial com a vida selvagem dos Estados Unidos. Isso aí, bate aqui. Bom garoto. A grande diferença entre os 5 maiores da África e os da América do Norte é o seu habitat. Quando pensamos na África e nos 5 maiores, é tudo muito simples. Eles todos vivem nas planícies. Mas as grandes espécies selvagens da América do Norte são encontradas em toda a extensão do continente. Na busca pela maior delas, dividimos o continente em 4 regiões principais: montanhas, planícies, florestas e o Ártico. A competição começa nas montanhas, onde os carneiros selvagens não perdem tempo. É outono nas montanhas rochosas. É hora de um futebol à moda dos carneiros selvagens. À medida que a temperatura cai, eles se preparam para os grandes passes. Enquanto as ovelhas os observam das arquibancadas. Às vezes eu me esforço para conquistar uma garota. Mas esses caras, eles estão em outro nível. Os 2 crânios se chocam com a força de uma marreta. Os carneiros se enfrentam numa batalha por dominância e pelo direito de procriar. Eles são tipo o zagueiro supremo. Os chifres do carneiro selvagem pesam até 14 quilos e chegam a medir 1 metro de diâmetro. E eles não trocam os chifres, como os alces ou os wapitis. Eles carregam os chifres na cabeça o ano inteiro. Eu costumo carregar umas mochilas pesadas nas costas, mas até eu preciso descansar delas um pouco. Eles são mesmo durões. O crânio do carneiro selvagem possui 2 camadas reforçadas com uma estrutura em forma de favo de mel para absorver os choques e blindar seu cérebro de uma vida inteira de concussões. O desafiante dá um golpe baixo e ataca o outro nos testículos com o casco. Sério? Eles chutam o outro no saco? Caramba. Ai! Que desnecessário. Mas não espere assistir de camarote a esse espetáculo. Encontrar esse atleta carismático é muito difícil. Ele costuma subir ao alto dos despenhadeiros. Apesar de ser um peso pesado, ele consegue caminhar sobre bordas de apenas 5 centímetros. Patas gigantes, ombros largos, uma cabeça imensa, um dos predadores mais perigosos do planeta. Esses ursos patrulham as montanhas dos Estados Unidos até a espantosa altura de 5.000 metros. Entre os 5 maiores da África, o predador mais importante é o leão. Ao lado do urso cinzento, eles se tornam pequenos gatinhos. E os ursos ainda lidam com um problema com que os leões nunca precisaram se preocupar: o clima. O inverno nas montanhas rochosas não é brincadeira. É o dia de sorte desse urso. Ele encontrou um bisão que congelou até a morte. Um banquete que irá durar dias, se ele conseguir tirá-lo de dentro do gelo. O bisão encharcado pesa provavelmente o dobro do urso. Somente um urso cinzento possui a força e o poder de tentar essa façanha. A força de um urso cinzento vem da sua corcova. Entre os ombros, as montanhas mais íngremes
Ele percorre extensões que nenhum felino africano consegue alcançar. Os 2 felinos que estão entre os 5 maiores da África pertencem à subfamília Pantheraceae, dos felinos que rugem. O leão da montanha também é um felino, mas como o guepardo e o gato doméstico, ele não ruge, e sim ronrona. O reservado leão da montanha é muito difícil de ser encontrado. Quando um aparece, vira notícia de jornal. Aqui em Jackson, Wyoming, seus violentos filhotes, botando algumas habilidades em prática. Ele persegue a presa silenciosamente por entre as árvores e se prepara para atacar. Músculos poderosos impulsionam o felino em pequenas e velozes corridas. Para conhecer esse ganhador mais de perto, podemos nos juntar a cientistas do Nordeste de Montana. Eles estão marcando as fêmeas por radioidentificação para saber se os números sobem ou descem. É uma ali? Não sei. É sim. Eles capturam uma, atraída por uma armadilha. Ok, prontos? 1, 2, 3. Essa jovem fêmea já pesa mais de 160 quilos. Ela ainda vai engordar mais cerca de 35 nos próximos meses. Um exame minucioso comprova que ela não está sozinha. Essa aqui é a teta. Normalmente estaria coberta de pelos até aqui, se ela não tivesse tido filhotes. Basta a gente segurar e espremer um pouco e dá pra ver que ela tá com leite. Acho que provavelmente deve ter pelo menos uns 2 filhotes em algum lugar próximo. A pata parece normal. Mas a mãe Wapiti tem o coração de uma leoa. Ela demonstra por que o Wapiti é um grande competidor entre os 5 maiores da América do Norte. Ele é mais do que um cervo bonitinho. Em uma extraordinária demonstração de bravura, ela desvia a atenção dos lobos se aproximando deles e os instiga a persegui-la. Por várias vezes, ela deixa que os lobos corram atrás dela e, em seguida, se refugia dentro d'água. A sua corajosa estratégia é fazer com que os lobos se aproximem e surpreendê-los com um contra-ataque. Eles são furiosos. Não desistem. Os Wapitis não são covardes. Eles enfrentam ursos cinzentos, leões da montanha e lobos diariamente. E eles ainda têm umas galhadas enormes e não se acanham de usá-las. Uma vez por ano, os Wapitis machos precisam enfrentar inimigos ainda mais ameaçadores. Eles próprios. É a época do cio. Como touros, eles se preparam para batalhar pelo direito de procriar. Munidos de suas coroas espinhosas, os machos de sangue quente exibem seus dotes para as fêmeas. Essa é a sua vocalização. Parece o ruído de um quadro negro sendo abatido por outro quadro negro. Esse som característico carrega uma mensagem firme e clara. Usando todo o seu poder, os machos tentam dominar um ao outro. Imagine um campo cheio de mulheres e 2 caras brigando por elas, armados com espadas gigantes e muita testosterona. O resultado disso é uma batalha sangrenta. Um macho bem-sucedido consegue um harém de 20 fêmeas. Mas há um custo. Seus esforços nas batalhas e no acasalamento podem fazê-lo perder. É fantástico observar um macho adulto. Mas durante o cio, é melhor não mexer com ele.
A cidade de Banff, no Canadá, se localiza no coração do território dos Wapitis. Os machos se preparam para uma luta no meio da avenida principal. Aqui, dois rivais travam sua batalha no meio de um parque infantil. Ele tá preso no balanço. Uma perna quebrada significa uma batalha de morte. Então, qual é o desempenho desse gladiador? É hora de dar nota para o Wapiti. Categoria 1, força. Os Wapiti são muito ferozes, mas o seu golpe não tem a potência do carneiro selvagem. 2 pontos. Próxima categoria, características singulares e surpreendentes. Ele é um animal esplêndido, mas muito pouco o distingue de outros cervídeos. Mais 2 pontos. Categoria 3, ameaça aos humanos. Durante o período do cio, a galhada do Wapiti é um perigo a se enfrentar. 3 pontos. Finalmente, o carisma. Muitos caçadores caminham. Nosso primeiro competidor das planícies fez um total de 10 pontos. Existem poucos trechos de planícies naturais na América do Norte. A maioria é usada na agricultura. Mas na época em que existia, este Serengeti americano rivalizava com tudo que a África tinha a oferecer. E uma criatura em particular se destacava no cenário. A fera estrondosa, o maior mamífero terrestre dos Estados Unidos. Esse animal é um bárbaro. Peludo, incisivo, barbudão na frente e com pelos curtos atrás, quase um mullet ao contrário. Ele sobreviveu à era glacial e ainda permanece por aí. Mede 3,5 metros de comprimento, quase 2 metros de altura até os ombros e provavelmente pesa mais de 1 tonelada. Ele é perfeitamente capaz de competir com o búfalo africano. Há apenas 200 anos, 50 milhões desses... 9 meses depois, surge uma nova geração. Então, qual é o desempenho do bisão na competição? No quesito força, não há discussão. Os bisões são brutos. 5 pontos de 5. Próxima categoria. Que incríveis características o destacam. Os milhões de bisões que habitavam os Estados Unidos formavam a maior manada de grandes animais que já existiu no planeta. 4 pontos. A quase 100 km por hora. Sem dúvida, o antilocapra pode entrar na disputa dos 5 maiores da América do Norte. Capaz de percorrer muitos quilômetros em alta velocidade, ele consegue ultrapassar facilmente qualquer predador americano. O único oponente capaz de disputar uma corrida é o guepardo africano. O guepardo pode até ultrapassar o antilocapra, mas ele só é bom nas corridas curtas. O antilocapra é rápido nas grandes distâncias. E é claro que eu acho melhor ter resistência do que ser bom em corridas. Americano. As barreiras construídas pelo homem vão dando lugar à natureza. Mas ele a ouve se aproximando antes mesmo de sentir o seu cheiro. De perto, os lobos selecionam os doentes e machucados para garantir mais facilmente as suas refeições. Mas eles também possuem uma resistência física incrível, que os permite perseguir a presa por muitos quilômetros, caso seja preciso. No inverno, suas largas patas os ajudam a se manter na superfície. A força da mordida chega a mais de 100 quilos por centímetro quadrado. Isso é surreal.
É uma mordida muito poderosa. Com caninos de 2,5 centímetros de comprimento, eles são capazes de destroçar uma carcaça. Seu cão é um gênio? Novos episódios todos os sábados no Nat Geo Wild. No Nat Geo Wild, nós adoramos todos os cachorros, mesmo estes pequenos. Mas quem nós realmente adoramos é o homem que consegue controlá-los. César Millan está de volta. É isso. Ele devolve o poder às pessoas. Ainda que nós não façamos parte do seu cardápio regular, alguns seres humanos desafortunados já se transformaram em presas. Mais 4 pontos. Finalmente, o carisma. Oz. 5 pontos em 5. O lobo teve um resultado impressionante de 16 pontos de um total de 20, mas o bisão é o vencedor com 18 pontos. Poucos dos bisões que vagam atualmente pelas pradarias são puros. A maioria deles, seja selvagem ou mantida em cativeiro, não é composta de puros sangues, e sim de entrecruzamentos com vacas e bois. Seu crânio enorme funciona como uma pá de neve acolchoada. E cava bem fundo. Amanhã, esta fera capturada vai levar a sua manada até a planície. Um por um, os bisões puros sangue vão recuperando o seu lugar nas pradarias norte-americanas. Eles são o coração e a alma das pastagens dos Estados Unidos. E gradualmente estão voltando para casa, que lhe conferem pontos em nossa competição. Ela sobrevoa todos os 49 estados do continente. É uma ave de rapina fenomenal. Em tamanho, perde apenas para o condor da Califórnia. A águia precisa que a floresta cresça de forma robusta. De aves de rapina, a águia tem olhos enormes e poderosos, capazes de detectar o mais sutil movimento ao seu redor. Ela também possui garras longas e afiadas que facilitam a retirada do seu almoço de dentro d'água. Mas graças aos poderosos músculos de suas pernas, a águia é capaz de realizar Geralmente não considero os pássaros durões, mas a águia de cabeça branca é um predador destemido. Alguns experimentos mostraram que a força da garra dessa águia é de quase 30 quilos por centímetro quadrado. Isso é 10 vezes a força da mão de um ser humano. Você não vai querer cumprimentar uma águia com raiva. Antigamente, as águias eram tão numerosas que costumavam pescar nas águas da ilha de Manhattan e fazer piqueniques no Central Park. Nos anos 60, entretanto, ao longo da parte norte do rio Mississippi, para uma das refeições mais fáceis de suas vidas. Durante o inverno, milhares de arenques congelam nas águas gélidas. A primavera envia os corpos dos peixes congelados para as águias, provando que um almoço grátis nem sempre é algo impossível. Rio abaixo, um outro tipo de alimento é perfeito para ser apanhado. O galeirão. E parecem tão felizes em roubar o almoço alheio quanto em ir atrás do próprio. O que elas estão fazendo aqui? Estão se mostrando, amaciando a carne? Qual é o objetivo? O objetivo permanece um mistério. A águia de cabeça branca tem sucesso tanto como predador quanto como catador de carniça. E o seu poder é irrefutável. Mas como ela lida com os outros grandes animais da América do Norte? A águia de cabeça branca? A águia é a única que pode ser encontrada em todos os 49 estados continentais dos Estados Unidos. 3 pontos. Ameaça aos humanos. Se você é um animal de pequeno porte, muito cuidado.
Mas os seres humanos são muito mais perigosos para as águias do que ícone nacional. A águia vem inspirando os Estados Unidos há mais de 2 séculos. 5 pontos bem merecidos. Assim, a águia acumula 12 pontos. Nada mal para um pássaro, mas não garante um lugar entre os melhores. O lobo, com 16 pontos, ainda de novos concorrentes, está à espreita. São criaturas que se escondem nas sombras e buscam abrigo sob a vasta floresta. Se você vive próximo a alguma floresta norte-americana, apresentamos o seu vizinho, o ursos americanos. É o nosso urso. É um primo menor e mais distante do urso cinzento e do urso polar. Ele possui uma característica em particular que o torna muito especial: a habilidade de escalar. Essa fêmea deu à luz a 4 filhotes. Eles têm apenas algumas semanas de idade. Está na hora de mostrar a vizinhança a eles. Os filhotes precisam aprender quais frutas comer, quais as plantas mais saborosas e como escapar do perigo quando ele aparece. O urso cinzento, que tem o dobro do tamanho do urso negro, sem dúvida, devoraria esses filhotes no jantar. Então, há apenas um lugar seguro: no alto. Ao contrário do urso cinzento, o urso negro foi projetado para uma vida mais vertical. Suas garras como mel e pinhões. Hoje em dia, o urso negro não está sozinho nas florestas onde vive. Mas ele tem uma capacidade incrível de se adaptar às mudanças. Pode pendurar o comedouro de passarinho. Negro merece respeito. Hoje em dia, para sobreviver, é preciso se adaptar aos seres humanos. E o urso negro sabe muito bem disso. Estes animais foram feitos para a floresta, mas isso não quer dizer que eles vivem enfiados no meio dela. Podem aparecer no quintal da sua casa. Caramba, ele entrou em casa, tá dentro de casa. Não há como negar que o urso ameaça os humanos. Há, ocasionalmente, alguns ataques fatais a seres humanos. Mas, em geral, os ursos negros são muito mais tímidos do que os ursos cinzentos e costumam recuar se você reagir a uma investida. Mais 3 pontos. Finalmente, o carisma. Ver de perto um urso negro é sem dúvida empolgante. Porém, a mesma pontuação da águia de cabeça branca. Não é suficiente para colocá-lo entre os 5 maiores da América do Norte. É preciso alguém na floresta que defina padrões mais elevados. Dois metros de altura, 500 quilos. Uma coroa bacana. Apresentamos o alce, o maior cervídeo do mundo. Esses caras são incríveis, são enormes. Acho que nunca filmei um animal tão bizarro quanto o alce. Ele é muito esquisito. Parece que Deus pegou todas as sobras, juntou tudo e aí criou o alce. É uma fera bestial de mais de 2 metros de altura que caminha sobre pernas altas e magrelas. Pernas compridas e uma enorme galhada. A meu ver, isso é sempre bom. A galhada de um alce pode pesar 36 quilos e atingir, na largura, a altura de um ser humano. Os alces podem até ser vegetarianos, mas ainda assim são feras ameaçadoras. Os machos adultos são tão mortais como qualquer um dos 5 maiores da África. Eles têm o pavio curto. Se você irritar eles, pode ir se preparando para as consequências. A gente não tem que se preocupar só com os chifres. As pernas de um alce também oferecem muito perigo. Ele chuta. Mas os alces também possuem um lado mais delicado. Essa fêmea deu à luz recentemente.
Depois de passar o inverno grávida e privada, Poucos de coragem que só acontecem uma vez na vida. Ou muitas, se tivermos mais novos. ela tem que recuperar o tempo perdido. O que ela precisa, o aveludado com grande irrigação sanguínea, estimula esse crescimento espetacular. Quando chega o outono, é hora de endurecer. Os machos raspam o tecido aveludado e dão polimento à armadura. As feras estão prontas para o combate. É o fim. O perdedor se retira para cuidar das feridas. O vencedor reivindica seu prêmio com uma poção do amor que transborda feromônios. As fêmeas vão à loucura. Credo, meninas, o que vocês estão pensando? Sério? Eca! Acredita-se que esse ritual bizarro de rolar na urina do macho acelera a ovulação da fêmea. Quando ela fica pronta, permite que o macho vencedor plante a semente de uma nova geração para passar adiante o seu cetro. Mas será que o alce é o grande rei da floresta? Vejamos. Primeira categoria. Força. Os alces são grandes, brutos e maus. Definitivamente 5 pontos de 5. Segunda categoria. Que características singulares os diferem dos outros? Anatomia esquisita, chifres gigantescos, alimentação subaquática com narinas especiais. O alce tem tudo isso. Mais 5 pontos. Ameaça aos humanos. Fui mais atacado por alces do que por urso cinzento, sem dúvida. Os alces são animais gigantescos e agressivos. Suas colisões contra os carros matam pelo menos 10 pessoas por ano. 4 pontos em 5. Nada mal para um vegetariano. Finalmente, o carisma. Esses caras fazem qualquer viagem valer a pena. 19 pontos de 20. O alce superou o urso negro e a águia. Ele é o vencedor da competição na floresta e irá se juntar ao urso cinzento e aos bisões em nossa busca pelos 5 maiores da América do Norte. O alce pode ser o rei das florestas, mas elas hoje em dia... Pra terra. Ela foi atingida. Depois que a fêmea é sedada, eles põem um colar de rádio no seu pescoço. Os sinais emitidos pelo colar explorar as características deste animal em detalhes, além de avaliar a saúde da fêmea. O desgaste nos dentes indica a sua idade. 4 de cada lado. Ela tem um espaço grande entre a base do dente e a linha da gengiva, onde as raízes dos dentes estão aparecendo. Então ela provavelmente deve ter... que parece muito com as pontas dos nossos dedos. Esses 2 dedos aqui se alargam bastante. E isso confere muita estabilidade. E então, a barbela, um estranho monte de pele e pelos, pendurado debaixo do queixo que ainda intriga os cientistas. Sua madura. 17, 18, 19, 20... A coceira causada pelas mordidas faz com que o alce abra as feridas. E assim, o carrapato pode sugá-lo até a morte. Em uma carcaça, os cientistas contaram 100.000 destes parasitas cheios de sangue.
É um problema que afeta mais os alces que habitam o sul. Mas, à medida que a temperatura aumenta, os carrapatos rumam para o norte. 24, 25, nossa, muito mais. Toma, Scotty. Esta fêmea está nos concorrentes finais entre os 5 maiores da América do Norte. Já percorremos as montanhas, as pradarias e as florestas. Há apenas mais uma região a explorar. E é a mais brutal e impressionante de todas. Os 5 maiores da África não durariam nem mesmo um dia por aqui. Na margem norte da floresta boreal, ou taiga, o caribu aguarda a chegada da nevasca. Essas são as renas norte-americanas. Seus cascos enormes e largos foram perfeitamente concebidos para puxar o trenó do Papai Noel. Na realidade, seus sapatos mudam conforme a estação. No verão, a parte de baixo incha e fica mais macia, se torna afiada, cortando o gelo como um esqui. Eles também são úteis para escavar sob a neve profunda, na hora da busca pelo pouco alimento disponível. Com o nariz, elas procuram pelo líquen rico em carboidratos, conhecido como musgo das renas. Qualquer criatura que consiga se alimentar daquele troço, naquele ambiente cruel e ainda chegar àquele tamanho, é um animal incrível. As fêmeas, em especial, precisam encontrar todo o alimento que puderem, pois cerca de 90% delas irá engravidar. Eles aguardam ansiosamente os primeiros sinais da primavera. A primavera finalmente chega ao frio congelante do Ártico. Com ela, vem um impulso irresistível de mover o corpo. Milhões de cascos se põem em movimento, ressoando estrondosamente pela tundra, por quase 5.000 quilômetros. Isto é o que difere os caribus dos outros animais. Eles realizam a mais longa migração terrestre do mundo. Não há nada na África que se compare a isso. E as condições por aqui são infinitamente piores. Os gnus estão lá na África, aproveitando o sol. Enquanto os caribus congelam no frio cortante do Ártico. Com os caribus, vêm os lobos, seguindo suas matilhas em direção ao norte. Mas o caribu conduz a dança e evita seu predador com a graciosidade de uma revoada de... Nada se põe em seu caminho. Eles são nadadores fortes, capazes de atravessar um rio a uma velocidade de 10 km por hora. Isso equivale a 1 km a cada 6 minutos, mais rápido do que a maioria das pessoas consegue correr. Cinco 5.000 quilômetros é uma caminhada árdua para as fêmeas grávidas. E o controle do tempo é crucial. Elas precisam chegar à pastagem norte antes de dar à luz. Mas se chegarem cedo demais, tudo ainda estará coberto de neve. A sincronização está perfeita, até que chega o exato momento. Nascem 50.000 caribus, todos no mesmo dia. Eles se fartam com um banquete de grama de algodão que floresce sob o sol quente de verão. A comida não dura muito tempo. A primeira geada vem em meados de agosto. A partir daí, muitos cogumelos são incluídos na dieta. Em meados de outubro, os caribus migram mais uma vez rumo ao sul, em busca de abrigo nas florestas. Essa dança ao redor da tundra é executada
Qual será o desempenho do caribu entre os maiores e mais importantes animais da América do Norte? Primeira categoria, força. O caribu não é maior nem o menor cervídeo, portanto, ganha apenas 3 pontos. Categoria 2. Quais são suas características mais surpreendentes? A caminhada de 5.000 quilômetros pela neve, sincronizada perfeitamente com todos os nascimentos, com certeza é digna de 4 pontos. Próximo, ameaça aos humanos. As galhadas do caribu são poderosas, mas jamais serão usadas contra seres humanos. 1 ponto. Finalmente, o carisma. As renas do caribu, um total de 11 em 20 pontos. Não é o suficiente. O lobo, com 16 pontos, conseguiu ultrapassá-lo. Então, o lobo agora ocupa o 4º lugar entre os 5 maiores da América do Norte, juntando-se ao urso cinzento, ao bisão e ao alce. Mas ainda há um lugar a ser preenchido. E existe apenas um concorrente digno do título. O urso polar. Pertence aos 5 maiores de todos os continentes, de todo o planeta. Ele é o número 1. Não tem ninguém maior nem melhor do que o urso polar. Os machos adultos podem alcançar 1,5 metro de altura até os ombros. O maior urso polar encontrado no mundo pesava cerca de 1 tonelada, quase o peso de um carro. Como a paisagem mais insípida da Terra pode abrigar um gigante como esse? Eles caçam focas no mar congelado. Mas gelo é gelo, ele derrete. E ele ainda consegue entrar pelo telhado sem ser convidado. Uma abordagem mais sutil é esperar em silêncio até que uma foca apareça para convidá-lo. A cabeça em forma de cone e o pescoço invadem como um torpedo. Um urso faminto aproveita toda e qualquer oportunidade de fazer uma refeição. Qualquer coisa que se mova é um alvo fácil. É bem horripilante. 2 camadas de pele, pelos ocos e 10 centímetros de gordura subcutânea ajudam no isolamento da temperatura quando faz 40 graus negativos. O urso aparece quase invisível pelas lentes da câmera térmica, mostrando que... Mais hostis que o planeta Terra nos oferece. Tudo é inóspito. Mas ele adora dar uns mergulhos. Os pelos ocos e a camada de gordura ajudam a manter o urso flutuando, enquanto os dedos palmados transformam suas patas em remos, que lhe permitem percorrer longas... Eles não precisam falar para conseguir o que querem. A capacidade deles interagirem socialmente com seres humanos é a genialidade nesses cães. Como eles conseguiram esse sucesso todo? Saiba. E em seguida, invade sem nenhum pudor. O urso concentra sua atenção em um filhote. A heróica tentativa de sua mãe de salvá-lo é simplesmente inútil. Filhotes são presas fáceis. Nesta filmagem rara, porém, é possível ver um urso arrastando para fora d'água uma gigantesca morsa macho adulta, com nada menos que o dobro do seu tamanho. É uma cena horrível, mas confirma a supremacia do urso polar como o maior predador do Ártico. Distâncias mergulhando em águas geladas conferem ao urso polar mais 5 pontos. Próximo, ameaça aos humanos. Um urso faminto é imprevisível e o perigo é muito real. Com certeza, mais 5 pontos.
E, finalmente, o carisma. Por ser o predador, os estudos científicos estão detectando uma tendência muito sombria. Bem aqui, no Mar de Beaufort, costa norte do Alasca, os blocos de gelo polar estão diminuindo. Alguns ursos precisam se deslocar muito mais para o norte para conseguir se manter em cima do gelo sólido. Entretanto, esse deslocamento os afasta das focas. Outros ursos permanecem presos em terra durante os meses quentes de verão, também incapazes de se alimentar. As populações de ursos estão extenuadas. Aqui no Alasca, quase 60% dos filhotes estão morrendo no primeiro ano de vida. É um aumento significativo da mortalidade nas últimas décadas. E, de forma geral, terá desaparecido até o ano de 2050. Uma equipe do Serviço Geológico dos Estados Unidos está monitorando a adaptação dos ursos a um mundo de tão rápidas transformações. Vamos pegá-lo em um segundo, preparando para disparar. Eles parecem ter encontrado um macho de tamanho razoável. Boa mira. Vamos trazê-lo para esse lado. Fugir do gelo fino. Ok, lá vamos nós. A equipe luta para manter o urso longe da borda. Ele está mesmo tentando entrar na água. Vamos apenas continuar atraindo ele para longe da água. Por estar sedado, o urso se afogaria rapidamente. Vamos lá, urso. Vá para o outro lado. Ok, ele deu uma tropeçada. Vamos deixar ele relaxar um pouco. Ok, eu vou me afastar um pouco. Impressionante. Só os seus pés já são uma maravilha da engenharia. Patas gigantescas de 30 centímetros ajudam a distribuir o seu peso sobre o gelo. Pequenas protuberâncias aderentes ao lobo, ao bisão e ao alce. É uma excelente lista. Os 5 maiores da América do Norte. Os 5 maiores da América do Norte não poderiam ser outros. Os 5 maiores da América do Norte são tão esplêndidos quanto qualquer outra criatura da Terra. Mas existem muitos outros animais que também merecem uma celebração. Porque todas as criaturas, grandes ou pequenas, fazem parte da teia da vida. Nenhum animal é mais importante do que o outro. A América do Norte é o lar de uma extraordinária diversidade de vida. Das montanhas às planícies, das florestas ao Ártico. Temos que zelar por esses tesouros